Nós falamos do nosso estudo em Pindamonhangaba, a margem da Via Dutra, essa importante rodovia que liga Rio a São Paulo e outras tantas cidades aí pelo Brasil, mas que tem aí um problema grave a essa altura. Muitos acidentes, inclusive fatais, acontecem nesse trecho. Há necessidade realmente de um pouco de socorro imediato para evitar mortes, como uma das mais comentadas até hoje foi a morte de Chico Alves, o rei da voz, entre Tremembé e Pindamonhangaba, na Dutra. E diante dessa emergência que volta e meia acontece aqui, há muita necessidade de um local para pousos emergenciais. E não é que realmente deu na cabeça maluca de alguém fechar o aeródromo de Pindamonhangaba? É uma loucura. Estamos aqui com o comandante Paca, ele que está à frente desse aeródromo há tanto tempo, né? E enfrentando volta e meia alguma dificuldade. São quantos anos do aeroclube? O aeródromo existe na cidade de Pindamonhangaba, no mesmo local, há 77 anos, juntamente com o aeroclube que foi fundado em 14 de julho de 39. Portanto, aí aproximadamente 77 anos. Quer dizer, pelo tempo, isso foi obra ainda do Assis Chateaubriand, aquela vontade de que tivéssemos muitos campos de aviação, até por força da Segunda Guerra Mundial. Né? Realmente, na previsão de que haveria um conflito mundial, o governo Getúlio Vargas determinou então o interventor do Estado de São Paulo, Adhemar de Barros, que fomentasse a aviação no Estado. E assim foi, criando vários campos de aviação nas terras de propriedade do Estado. Foi assim em Pindamonhangaba, Guaratinguetá, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, todas as cidades, Itanhaém, onde as terras eram propriedade do governo do Estado de São Paulo. Telespectador, preste atenção. Um brasileiro chamado Assis Chateaubriand, uma visão nacionalista importante, criou vários campos de aviação, incluindo esse de Pindamonhangaba. E agora alguém que parece sem noção resolve, com uma atitude simplista, fechar o aeródromo. E sabe por quê? Porque existe uma contestação sobre a área ocupada, que ora é reivindicada pelo Estado, por ter sido Aras Paulista, ora pela prefeitura que recebeu o espaço em doação, mas nenhum dos dois assina o papel. Exatamente. Na verdade, não existe uma litigância, existe uma opção. Sim. A litigância seria se tivesse quem é o dono da área, quem não é o dono da área, mas no caso nós temos aí a responsabilidade para gerir a área. Os dois não contestam a ocupação pela área. Não contestam a ocupação, porém não formalizam a ocupação. Porque nós estamos lá na área, nós não somos locatários, nós não somos poceiros, nós apenas estamos ali ocupando a área, sem um documento formal sequer. Naquela época não existia informática, não existia muito cartório, era feito ao fio de bigode. Nós que somos meio antigos, era feito ao fio de bigode. Palavra de homem não faz curva. Então determinou-se ficar ali, naquela gestão então, o doutor Adhemar de Barros, que era o interventor do Estado, e aí nós fomos ficando até agora há pouco tempo que houve a doação, a cessão da área pelo Estado ao município. Só que nós já nos encontrávamos lá dentro, o aeródromo e o aeroclube. E essa questão não ficou definida. Diante disso, como o aeródromo é um aeródromo civil público, ele é obrigado a ter um gestor formal para assumir as responsabilidades da gestão do aeródromo. Aí a Secretaria de Aviação Civil, ligada à Presidência da República, intimou a todos os aeródromos de todos os municípios do Brasil. São Paulo, o único que não firmou o convênio foi o do Pindamonhangaba. Por quê? Porque o prefeito não quer assinar, o prefeito se acha que geraria muita responsabilidade civil para ele. Ora, eu vou dar um exemplo trágico, mas recentemente... Mas ninguém é obrigado a ser prefeito, não. Não, mas ser prefeito tem que assumir a responsabilidade. Concordo consigo. Recentemente, uma aeronave em São Paulo decolou na decolagem lá no Campo de Marte, veio a sofrer um acidente com várias vítimas fatais.
Inclusive, um dos diretores e proprietários da aeronave fazia parte da diretoria da Vale do Rio Grosso. Eu pergunto se o prefeito de São Paulo, o Haddad, ele foi responsabilizado civil, criminalmente, por conta dessa aeronave estar voando lá em São Paulo. Acidentes acontecem. Acontece. E nós estamos nesse imbróglio. Agora, a ANAC, por sua vez, pela decisão de não assinatura desse convênio, a ANAC determinou o fechamento, baixou uma portaria para o fechamento do aeroporto, do aeródromo de Pinda, a partir do dia 8 de dezembro próximo. Agora, eu honestamente acho uma barbárie isso, né? Não estou querendo aqui tirar a culpa do prefeito, que é uma omissão. Mas acho que a ANAC também está aparecendo aquela história do cara que vem do sofá para evitar os problemas, né? Em vez de vir aqui tentar uma solução, né? Fechar um aeródromo à margem da rodovia, no momento em que há necessidade de urgências para transplante de órgãos, inclusive, me parece uma atitude simplista demais. A ANAC, no jargão da aviação civil, a ANAC foi criada como uma agência anti-aviação ou antiaérea, porque ela tem um departamento, um fundo de financiamento que fomenta a aviação, mas, no entanto, isso fica contingenciado. Vou lhe pedir para explicar isso daqui a pouco, na sequência da entrevista. É uma coisa muito importante que a população precisa saber, né? Pode ser fechado o aeródromo de Pindamonhangaba. Pode ser fechado o ponto de socorro emergencial para a população, não só de Pinda, mas daqueles que passam pela viaduta e se acidentam aqui. Já, na sequência do repórter. Muito grave hoje aqui é a possibilidade de fechamento do aeródromo de Pindamonhangaba, por onde chegam e saem pessoas socorridas, né? Uma atitude simplista da ANAC de determinar o fechamento, porque o prefeito não quer assinar um papel. E colocam isso no dia 8 de outubro, quer dizer, não dá nem tempo do outro prefeito que entrou com uma cabeça melhor, mais progressista, assinar esse papel, comandante. Realmente. Felizmente, nós temos um fato novo, um fato político novo, que é a eleição do novo prefeito, doutor Israel, que já publicamente assumiu o compromisso de tentar reverter essa situação. Infelizmente, nós temos uma questão de datas aí que é assim, o prefeito só assume no dia 1º de janeiro e o fechamento do aeródromo está programado por portaria a partir do dia 8 de dezembro. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando interpelar a ANAC para uma prorrogação desse prazo, uma postergação desse prazo, para que, em virtude do fato novo da eleição de um novo mandatário aqui do município, nós tenhamos tempo de reverter essa situação. Comandante, eu tenho uma amizade grande com o Moreira Franco, que foi governador do meu estado, Rio de Janeiro, foi, inclusive, também secretário da Aviação Civil. Eu não sei se ele sabe de todos esses detalhes, mas agora sabe, porque mandei um e-mail para ele nesse sentido, e mandei um outro e-mail também para o presidente da Câmara Federal, que é o Rodrigo Maia, que é filho do César Maia, meu particular amigo, e até posso dizer que fomos criados juntos, né? O pai dele era presidente da Casa da Moeda, minha mãe era tesoureira, e travou-se uma amizade de família muito grande. Mandei e-mail para ele pedindo a intervenção do filho. Quem sabe a gente não consegue junto aí fazer alguma coisa forte para acabar com essa maluquice. Sem dúvida, nós estamos aguardando, tentando reverter essa situação com o apoio de todo mundo que vê com bons olhos a situação do aeródromo de Pinda. Então nós estamos apelando para a imprensa, no caso a imprensa escrita, televisada e falada. Temos tido uma boa recepção nesse aspecto e nós parece que o rumo deverá mudar. E não é só questão de socorro, não. O aeroclube presta um serviço cidadão à cidade, ao vale. Vejam vocês, ali tem potencialidade para uma escola de pilotagem que teve que ser fechada em função dessa burocracia. Ali as crianças vão ver avião subir e descer e participam de várias promoções que acontecem
é uma coisa que desperta a cidadania ao mesmo tempo. Exatamente, nós dispomos lá de escola de paraquedismo, a parte de aviação, nós fomentamos a aviação. Tem um setor que é destinado ao aeromodelismo, temos apoiado várias instituições. Agora, recentemente, eu fui consultado pelo Exército lá do Rio de Janeiro, a Brigada de Paraquedistas. Eles virão fazer um exercício de treinamento aqui. E nos solicitaram apoio para a gente ceder as instalações na área do campo de pouso, o que nós consentimos. Então tem essa finalidade cívica, além de institucional, a pista e as instalações do aeroclube, que são pequenas, mas atendem de certa forma, atendem a demanda da situação regional. O problema é só de papel, né? Porque me foi informado que tem todas as condições de extensão de pista, de tratamento do piso para subir de aeronave, tem guarda-campo, tem tudo. Tudo isso. Recentemente, numa intervenção que eu fiz junto ao governador do estado, a questão de 2 anos atrás, quando da vinda dele aqui em Pindamonhangaba para a ampliação da rodovia Manuel César Ribeiro, eu interpelei o secretário de transporte, o Dr. Saulo de Castro, e o mesmo perguntou na interpelação que eu fiz a ele se a gente conseguiria, dentro das possibilidades do estado, de ceder para nós 1 quilômetro de asfalto. E por que 1 quilômetro de asfalto? Ele me perguntou, vocês vão recapar a pista? Eu falei, não, secretário, a nossa pista ainda é de terra, tem 74 anos na época, e a nossa pista é de terra. Ah, então vocês querem asfaltar a pista? Ah, nós queremos, é um sonho para a gente manter a cidade com aeródromo de categoria 1, mas devidamente pavimentada. Visto isso, fizemos uma reunião informal no local do evento, junto com o prefeito, que agora sai. E era do mesmo partido do governador? Questão política do governo do mesmo partido. E nós tivemos uma reunião informal entre os 2 secretários do transporte do estado, o secretário aqui do município, o secretário de obras, o prefeito, eu, o governador e mais alguns vereadores que estavam na época lá. Ficou determinado, o doutor Geraldo Alckmin virou para o secretário e falou, secretário, o estado tem dinheiro para isso? O secretário afirmou, perfeitamente. Então façamos a obra com o apoio da prefeitura. O prefeito dá o apoio, o prefeito falou, perfeitamente, nós damos apoio. Ficou acertado que a prefeitura faria a terraplanagem e o estado pagaria o asfalto. Eu pergunto para você, Capote, e convido a população, vai lá conhecer o aeródromo. Continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Ou seja, continua a terra do mesmo jeito e ninguém se movimentou. E a ANAC vendendo sofá. Que É. absurdo. Obrigado, comandante. Vamos ver se o pessoal assistindo essa barbárie contra o aeroclube de Pindamonhangaba, contra o aeródromo de Pindamonhangaba, tome uma atitude e insista com as autoridades brasileiras. Moreira Franca, Rodrigo Maia, estamos contando com vocês.